Oi, gente, tudo bem com vocês? Alunos, estudantes do terceiro ano, dos terceiros anos, né? Da Prof. Pauline e da Prof. Adriana. Pessoal, essa videoaula de hoje, ela faz parte da aula do dia 17 de agosto, segunda-feira. Esta semana do dia 17 de agosto, as transmissões são de responsabilidade da Prof. Adriana. Eu e ela nos dividimos sempre para uma ficar responsável por uma semana e a outra na próxima, tá? Mas eu estou gravando esta videoaula, então, que é uma continuação daquela primeira videoaula que vocês receberam na semana anterior sobre a multiplicação. Naquele primeiro vídeo, vocês aprenderam um pouquinho sobre a multiplicação por 0, por 1, por 2 e por 3. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a multiplicação por 4 e por 5. Aqui na videoaula, vocês vão receber as explicações, as orientações sobre as atividades e todas as outras instruções referentes aos outros dias de aula dessa transmissão, vocês vão receber pela Prof. Adri, certo? Então, assim, pessoal, para a gente começar a conversar sobre a multiplicação por 4 e por 5, a gente primeiro precisa revisar um pouquinho sobre os termos das operações. Então, nós aprendemos que lá na adição, então lá no sinalzinho de mais, né? O primeiro número que aparece no cálculo se chama parcela, é a primeira parcela. O segundo número que aparece no cálculo se chama parcela também, mas daí é a segunda parcela, porque está em segundo lugar. E sempre o resultado de uma conta de adição, de uma continha de mais, se chama soma ou total. Por isso que lá nos probleminhas, nas histórias matemáticas, toda vez que pede a soma, o total, ao todo, eu sei que está se referindo a uma conta de mais, ok? Isso sobre a adição. Aí vocês também já aprenderam da subtração, então que são as contas de menos, que o nome dos números lá da conta, o primeiro número que aparece no cálculo se chama minuendo. O segundo número que aparece no cálculo se chama subtraindo. E sempre a resposta de uma conta de menos se chama resto ou diferença. A mesma coisa, por isso que lá nas historinhas matemáticas, nos problemas, quando pede a diferença entre um número e outro, ou quanto é o resto, eu sei que o problema está falando de uma conta de menos, certo? Mas, prof, tu não disse que a aula de hoje era sobre multiplicação, a continuação da multiplicação? Eu disse sim. Só que para mim falar para vocês da multiplicação, eu achei mais fácil e importante revisar os termos das operações que a gente já aprendeu, porque o conceito de multiplicação que vocês vão aprender hoje tem a ver com o nome dos termos da multiplicação, tá? Então, aqui na segunda página, vocês vão ver que aqui está escrito, ó, esta página precisa copiar no caderno, ok? Porque aqui tem um conceito muito importante da multiplicação, que é esse aqui que está aqui, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas que buiufas é essa, prof? O que tu tá falando em chinês, em grego com nós? Não tô, na verdade, falando em outra língua com vocês. Vocês logo vão ver aqui, ó. Aqui tem os termos da multiplicação, certo? Então, assim, ó, numa continha de vezes, de multiplicação, o primeiro número que aparece, eu chamo de multiplicando. O segundo número de multiplicador. Ou eu posso dizer que esses dois números que eu vou multiplicar são os fatores, certo? Os fatores. Então, ó, já apareceu uma palavra que tinha na frase, ó, fatores. Então, a ordem dos fatores. Então, quer dizer que a ordem desses dois números não altera o produto. Mas o que é produto? Produto é o nome do resultado de uma continha de vezes, pessoal.
tá? Então, quer dizer que se eu fizer 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, não vai mudar o produto, a resposta. Vai ser 6. E aí, aqui eu trouxe um exemplo para facilitar isso, essa compreensão para vocês. Então, aqui diz assim, ó. Uma aranha tem 8 patas. Quantas patas tem 4 aranhas? E aí, eu fiz aqui o cálculo da aranha, ó. Então, ó, 4 aranhas. Ó, aqui diz que uma aranha tem 4 patas, só que ele pede de 8 aranhas, né? Ó, desculpa, uma aranha tem 8 patas. Quantas patas tem 4 aranhas? Vou repetir. Então, assim, ó, se uma aranha tem 8 patas, 4 aranhas eu tenho que fazer vezes 8 patas, que vai dar 32 patas, certo? Agora, se eu pegar aqui outro exemplo, ó, um cachorro tem 4 patas. Quantas patas tem 8 cachorros? Então, aqui tem um cálculo do cachorro. Ó. Um cachorro tem 4 patas, ele pede de 8. Então, ó, 8 cachorros vezes 4 patas cada cachorro, que vai dar 32 patas. Olha, prof, 4 vezes 8, 32, 8 vezes 4, 32. O resultado é o mesmo. Exatamente, porque o que dizia aqui? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu mudar a posição dos números ali que eu vou multiplicar, dos fatores, não vai mudar a resposta, certo? E agora vocês vão entender por que eu falei de termos da adição, termos da subtração, que daí eu quis agora mostrar para vocês já os termos da multiplicação, que é para vocês entenderem a lógica das tabuadas que eu vou mostrar para vocês agora. Então, assim, ó, falei para vocês que hoje a gente vai trabalhar com a tabuada do 4 e do 5. Nós vamos primeiro fazer toda a do 4, depois a gente vai para a do 5, certo? Então, olhem aqui, ó. Lembrando daquele conceito importante daquela página que vocês têm que copiar no caderno. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, ó, tabuada do 4, pessoal. Vou usar o exemplo do carro, tá? Um carro tem 4 rodas. Tá aqui o desenho do carro. Beleza, 4 rodas. Então, se eu tiver um carro, eu vou fazer vezes 4 rodas, vai dar 4. Mas, se eu fizer 4 vezes 1, vai dar 4 também, porque eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Em cada slide desses, em cada página, vocês vão encontrar a continha de mais. Então, aqui, ó, 4 rodas mais nenhuma, porque só tem um carro, né? Vai dar 4. Aí, um carro vezes 4 rodas vai dar 4. Ou, sabendo que a ordem dos fatores não altera o produto, 4 vezes 1 igual a 4. Certo, gente? Então, ó, começamos aqui a tabuada do 4. 4 vezes 1 igual a 4. Agora, vamos para próximo exemplo, continuando. Então, ó, 2 carros têm 8 rodas. Por quê? Porque 4 rodas de um mais 4 rodas de outro dá 8. Ou 2 carros vezes 4 rodas, 8. Ou ainda, sabendo que a ordem dos fatores não altera o produto, 4 vezes 2 igual a 8. Então, aqui está a segunda continha da tabuada do 4. 4 vezes 2 igual a 8. Continuando. 3 carros, então. 3 carros têm 12 rodas. Por quê? 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Então, 3 carros vezes 4 rodas igual a 12. Ou 4 vezes 3 igual a 12. Próximo. 4 carros. 4 carros têm 16 rodas. Por quê? 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 16. Ou 4 vezes 4 igual a 16. Prof, mas por que não aparece aqui a outra multiplicação? Porque aqui, se eu mudar a ordem, não vai mudar nada. Os dois números multiplicados são iguais, são 4. Então, aqui só fica essa combinação. 4 carros vezes 4 rodas igual a 16. Certo?
Continuando, então, a tabuada do 4. 5 carros têm 20 rodas, porque são 4 de um, mais 4 de outro, mais 4 de outro, mais 4 de outro, mais 4 de outro, que dá 20. Ou seja, 5 carros vezes 4 rodas igual a 20, ou 4 vezes 5 igual a 20. A próxima, então, são do número 6. 6 carros têm 24 rodas. Por quê? São 4 rodas de um, mais 4 do outro, 4 do outro, 4 do outro, 4 do outro e 4 do outro, que dá 24. Ou 6 carros vezes 4 rodas igual a 24. Ou, falando da tabuada do 4, 4 vezes 6 igual a 24. 7 carros. 7 carros têm 28 rodas. Por quê? São 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, que dá 28. Ou 7 carros vezes 4 rodas igual a 28, que na tabuada do 4, 4 vezes 7 igual a 28. Lembrando daquele conceito inicial. A ordem dos fatores, então dos números que eu multiplico, não altera o produto, que é a resposta. 8 carros, então. 8 carros têm 32 rodas, porque são 4 mais 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 4, que é igual a 32. Ou na multiplicação, 8 carros vezes 4 rodas igual a 32. Que na tabuada do 4, 4 vezes 8 igual a 32. Agora, o próximo. Só um pouquinho que meu mouse não está obedecendo. Foi. Passou o próximo já. Paramos na do 8, vamos para a do 9. Opa. Aí. Então, 9 carros têm 36 rodas. Por quê? São 4 mais 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 4, que é igual a 36. Ufa! Chega a faltar o ar, tá ficando muito comprida essas contas demais. Por isso que existe a multiplicação. Porque quando eu tenho o mesmo número para somar, isso a gente aprendeu lá numa outra aula ainda, na introdução. Eu uso vezes para encurtar a conta. Olha como ficou menorzinha a conta. Então, 9 carros vezes 4 rodas dá 36. Ou na tabuada do 4, 4 vezes 9 igual a 36. E para terminar a tabuada do 4, vamos para os 10 carros. Por exemplo, dos carros aqui, o número 10. Então, 10 carros tem 40 rodas, porque são 4 mais 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 4. Ufa, acho que vou tomar uma água. Bem mais fácil dizer que 10 carros vezes 4 rodas igual a 40, que na tabuada do 4 fica 4 vezes 10 igual a 40. Então, de um jeito bem simples, usando uma coisa bem fácil de visualizar, que é carro, que a gente vê a todo momento na rua, né? Eu exemplifiquei aqui a tabuada do 4. Agora a gente vai para a tabuada do 5, que essa sim, eu acho que de todas, tirando a do 1, né, que é de 1 em 1, acho que a do 5 é a mais fácil de entender, porque a gente pode usar até uma parte do corpo da gente para calcular, que são as mãos, a mão da gente, tá? Então, ó, uma mão tem 5 dedos. Então, 5 dedos mais 0, porque só tem uma mão, né? Igual a 5. Ou, uma mão vezes 5 igual a 5. Ou, 5 vezes 1 igual a 5. Por quê? Porque eu aprendi lá no início dessa videoaula que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, não importa a hora de colocar os números que eu vou multiplicar, a resposta vai ser a mesma, certo? Então, vamos lá. Duas mãos. Duas mãos têm 10 dedos, porque são 5 dedos mais 5 dedos igual a 10. Então, duas mãos vezes 5 dedos igual a 10, ou na tabuada do 5, 5 vezes 2 igual a 10.
Três mãos. Três mãos tem 15 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Ou três mãos vezes 5 dedos igual a 15. Ou na tabuada do 5, 5 vezes 3 igual a 15. Quatro mãos. Quatro mãos tem 20 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é 20. Ou na multiplicação, 4 mãos vezes 5 dedos igual a 20. Ou na tabuada do 5, 5 vezes 4 igual a 20. 5 mãos. 5 mãos tem 25 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 25. Ou 5 vezes 5 igual a 25, que é 5 mãos vezes 5 dedos. E aquela outra continha de multiplicação, prof? Aqui também não tem. Igual lá no 4 vezes 4, no 5 vezes 5 também acontece, porque como os dois números multiplicados são iguais, se eu mudar a ordem deles vai ficar igual, né? Então, aqui não tem aquela segunda opção, é essa e era isso, né? 6 mãos. 6 mãos tem 30 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 30. Ou 6 mãos vezes 5 dedos igual a 30. Ou na tabuada do 5, 5 vezes 6 igual a 30. 7. 7 mãos tem 35 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e mais 5, que é 35. Ou 7 mãos vezes 5 dedos igual a 35. Ou, tabuada do 5, 5 vezes 7 igual a 35. 8 mãos. 8 mãos tem 40 dedos, porque são 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 e mais 5, que é igual a 40. Ou 8 mãos vezes 5 dedos igual a 40. Ou na tabuada do 5, 5 vezes 8 igual a 40. 9 mãos. 9 mãos tem 45 dedos, porque são 5 mais 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 5. Vamos recuperar o fôlego. Então, 9 mãos vezes 5 dedos igual a 45. Ou na tabuada do 5, 5 vezes 9 igual a 45. E para terminar a tabuada do 5, 10 mãos, que tem 50 dedos, porque são 5 mais 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 5, 50. Ou, de um jeito bem mais simples, 10 mãos vezes 5 dedos igual a... Opa, aqui tem um errinho. 50. Ignora aqui, tá, pessoal? Tem um errinho aqui. 50. Ou 5 vezes 10 igual a 50, porque estamos falando da tabuada do 5. E aí, a gente terminou de falar das duas tabuadas. Como eu disse, isso aqui é uma videoaula explicativa dos conceitos. As orientações sobre a organização disso tudo no caderno e as atividades complementares dessa videoaula, quem vai passar para vocês é a Prof. Adri, tá? Mas aqui, ó, eu coloquei para finalizar os slides do PDF, o resumo das duas tabuadas que a gente aprendeu ali, visualizando o exemplo dos carros e visualizando o exemplo das mãos, tá? Por quê? Por que eu coloquei isso no final? Para lembrar vocês uma coisa que eu já falei no outro vídeo. Não deixem para estudar as tabuadas quando a gente tiver aprendido todas, do 1 até o 10. A semana passada a gente aprendeu a do 2 e do 3, então estudo bem a do 2 e do 3 para ir memorizando. Essa semana vocês vão aprender a do 4 e do 5, estudo bem a do 4 e do 5 para ir memorizando, para não deixar acumular e depois virar uma confusão, certo? Quanto mais material concreto, material de contagem vocês puderem usar em casa para formar as tabuadas, melhor, tá? Lembra que eu falei que material de contagem são coisas simples que vocês têm em casa. Nós até mandamos palito de picolé, talvez não tenha suficiente para isso. Mas se vocês tiverem pedrinhas no jardim, aí no pátio de casa, folha de árvore, grão de feijão, sei lá, a mãe é costureira, talvez tenha botão em casa, tem um monte de coisas, tá? Que vocês podem usar para formar os grupinhos
com a quantidade de elementos que vai dentro. Lembrando nas tabuadas uma coisa bem importante. O primeiro número é sempre o número de grupos. O segundo número é sempre o número de elementos que vai dentro do grupo, em todas as tabuadas. Então, ó, o primeiro número é o número de grupos, o segundo número é o número de elementos do grupo. Certo, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho a compreenderem esses conceitos. Agora vocês, talvez ouvindo e assistindo só uma vez não seja suficiente, tenha que revisar isso novamente, mas fica à disposição ali o material para vocês repetirem quantas vezes precisarem, tá? E aí, para complementar tudo isso, depois vocês prestem bastante atenção no PDF e nas orientações que a Prof. Adri vai mandar para vocês. Certo, gente? Então, ó, um beijo, estudem as tabuadas, se cuidem, só saiam se precisarem e com máscara. Todos aqueles cuidados que vocês já sabem e tenho certeza que estão aplicando aí para cuidar bem da sua saúde e da saúde das pessoas que vocês gostam, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.